Muito boa noite, Fátima. Como se sabe, é no dia 11 de novembro, data em que foi sepultado em Tours, que se comemora o dia de São Martinho. E hoje vamos aqui ficar a conhecer um pouco da sua história. Na minha companhia está o Dr. Coelho Ferreira, historiador penafidelense. Boa noite, doutor. Muito boa noite. Hoje é efetivamente o dia em que se comemora São Martinho, que nasceu em 316 ou 317 depois de Cristo. É um dia em que efetivamente se comemora um pouco por todo o país, embora este santo não seja português. Não, ele nasceu na Hungria, foi militar, depois veio para a França e mais tarde, já na fase adulta, converteu-se ao cristianismo e começa a divulgar o cristianismo em Gália, portanto, em França. Andou por Poitiers, depois andou por Tours, que é mais acima de Poitiers, até que fica bispo de Tours. E é engraçado porque ele não queria ser. Não queria? Não queria. E escondeu-se. E houve uns gansos que descobriram, começaram a fazer barulho e eles descobriram o São Martinho. E ele tornou-se, portanto, padroeiro dos hoteleiros, dos cavaleiros, dos alfaiates e dos gansos. Fora essa questão dos gansos, tem um pouco tudo a ver com Penafiel, não é? Pronto, com atividades exercidas em Penafiel. Hoje é feriado municipal. O São Martinho é uma das festas e feiras mais importantes do concelho. E do Norte. E do Norte, não é? Como é que, uma vez que São Martinho nasceu na Hungria, não é? Depois faz parte da sua vida, também após ter abandonado o exército e de se dedicar ao cristianismo, faz parte da sua vida na zona de França. Como é que São Martinho chega cá a Portugal? Ele foi dado logo que faleceu, portanto, em 397, mais ou menos ele viveu. Curiosamente, ele faleceu com uma idade já avançada, 81 anos. Para a época já era uma idade muito avançada. E começou a ser celebrado, e foi a primeira igreja ou monumento que tem é em São Martinho de Duma, ali perto de Braga, acima de Braga. A primeira igreja cá em Portugal, não é? E depois começou-se a difundir. Mas é de que século essa igreja, o doutor não do século VI. Ela é 500 e tal, 600 e tal. E foi na época em que começa o cristianismo a ser implantado e a fazer formar as paróquias rurais, e cada paróquia tem um padroeiro. Até numa altura em que já é uma evolução acentuada do cristianismo. E nós temos aqui em Penafiel São Martinho de Moazes, ou Moazeres, há quem diga Moazes. Temos 5 paróquias, que é de 1049, a de São Martinho de Moazes. Que depois, mais tarde, só para as pessoas, o corpo da igreja foi derrubado e hoje só existe a Capela Mora, que é a Capela de Santa Luzia. O resto foi derrubado. Existe do ano 1088 São Martinho de Lagares. Existe do ano 1097 São Martinho de Rio de Moinhos. E existe de 1102 São Martinho de Milhundes. E não temos a data exata de São Martinho de Racesinhos, mas sabemos que já fez parte das inquirições de Dom Afonso III de 1258. Portanto, é um dos muito tempos. Portanto, em 1049, pelo menos é a data que temos, pode ter sido mais cedo. Começa a comemorar-se já o São Martinho cá, não é? Agora, inicialmente seria só, lá no dia do padroeiro, fazia uma festa, fazia um arraialzinho, pronto, seria assim. Tanto que nessa capela ainda tem um altar, um púlpito que está cá fora, não está dentro
também aquilo é pequenino, portanto, faziam aí um arraial. Depois, eu vou falar só sobre Penafiel, não é? Acontece que em 1561 começa-se a pensar em que era preciso fazer uma igreja matriz maior. E então, na igreja do Espírito Santo, onde está hoje a matriz, que aí tinha uma igreja pequenina, que era a igreja do Espírito Santo. Naquela rua antiga da cidade. Sim, na rua direita. Sim. E foi totalmente renovada. E só ficou a capela mor. Ainda hoje está na parede da matriz. Da igreja. E durante 11 anos, até 1569, a igreja de matriz já estava pronta, quase pronta, e então eles fizeram uma procissão e trouxeram o São Martinho, que estava em Moazes, trouxeram-no para Santa Luzia, para a igreja a igreja matriz. E é de lá agora que sai também a procissão. Hoje saiu de lá, eu ainda bem Mas esta procissão esteve parada durante algum tempo? Teve parada o ano passado. O ano passado esteve parada por causa da pandemia, não é? Mas ela já parou, que eu saiba, ter parado mais vezes. Pois, ao longo de alguns anos. Foi, sempre que o rei mandava proibir as feiras, parava São Martinho. Porque, embora ele tenha começado litúrgico, na Idade Média havia o litúrgico, mas associado ao litúrgico havia o pagão. E o pagão, às vezes, formava-se uma feira, e portanto começa a feira de São Martinho. Por falar nisso... Mas o que eu estava a dizer, em 1819 foram proibidas. Em 1832 foram as guerras civis, a guerra civil entre os liberais e os miguelistas, também ficou proibida. Nos fez o São Martinho. E em 1855 também foram proibidas as feiras, e no ano seguinte eles pedem para fazer a feira e fazem na Abril, em 56. Então passou a ser São Martinho de Novembro e São Martinho de Abril. Mas falou há pouco nessa vertente mais pagã da feira. Curiosamente, São Martinho surge nasce no seio de uma família pagã, não é? Sim, sim. Posteriormente, ele converte-se ao cristianismo e abandona o exército, precisamente porque, reza a história, mas nestas histórias tão distantes há sempre um pouco de lendas, não é? Que, tendo em consideração aquilo que pensava de Jesus, porque ele conversa ao cristianismo por conhecer aquilo que foi a vida de Jesus Cristo, ele não consegue fazer mal aos seus irmãos, aqueles que ele já considera irmãos e que são cristãos, e daí deixar o exército e converter-se ao cristianismo. Foi isto, doutor? Não... Penso que é um pouco, se calhar, de lenda. Converteu-se, tinha que deixar de ser militar, não é? Isso hoje, não é? Sim, ao converter-se, obrigatoriamente tinha que abandonar o exército. Há também aquela lenda, muito bonita, não é? Da capa. Em Amiens, ele julgo que nem era militar, ainda não tinha se convertido, e ia a cavalo, e na entrada, antigamente as cidades eram moradas, não é? E há uma porta, e ele ia passar e estava lá um mendigo cheio de frio, e ele noite de muito frio, ele corta a capa e isso é um encano dele, de dar a parte da capa a esse mendigo para se cobrir. E daí o verão de São Martinho, não é? A partir daí nunca mais... O verão de São Martinho que nós cobramos foi por causa da pandemia, portanto fazem-se dois São Martinhos. Não sei se seria também. Aí está a referir em relação... Em relação à capa, ele ofereceu, era uma noite muito fria, chovia, e ele ofereceu a capa e de repente Deus apareceu-lhe em imagem. E apareceu o sol, não foi? E portanto agora, nestes dias, temos sempre sol e daí o verão de São Martinho. E Deus disse, tudo o que fizeres aos pobres e às crianças... É nem como fazes. E portanto ficou isso também. As tradições de São Martinho continuam a ser muito importantes na cidade de Penafiel, doutor. Pois é. É engraçado, mas ele foi a santo, não foi por ser folgazão, não foi por ser castanhas, não por ser vinho, nem por ser esta coisa que a gente faz, o pagão.
Mas, pronto, mas as festas normalmente e as feiras associam-se à cultura agrícola que existe naquele momento. Neste momento é castanhas E o vinho, e é não é? vinho. Daí, Mas mas disse-me, também quase todas as festas têm estas duas vertentes, não é? A vertente pagã e a vertente há festas que mais há umas que são só comunitária. quase religiosas, mas quando vão à festa gostam-se de se manifestar, gostam-se E esta que são o 11 dias de próprio corpo de festa. Deus também tem a parte pagã e a parte litúrgica, não é? Sim, 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 inclusivamente o cortejo Pois e é isso. isso, fez figuras. E ainda por cima, que são 11 dias de festa, portanto há muitas atividades, não podíamos ter só missas e procissões. Não é, Soutor? Soutor, É. mesmo em termos económicos, São Martinho, nós tivemos aqui um ano de interregno, que não se realizou no ano passado, daquilo que eu vi já nesta feira em Penafiel, as pessoas estão com muito apetite de gozar esta festa. Além disso, os vendedores, que são muitos pela cidade, e os próprios comerciantes locais, não é? Estão expectantes em relação ao negócio que poderão vir a fazer. É uma feira importante para a cidade. É muito importante, sempre foi. É que de onde existe a matriz, vamos aos princípios, onde existe a matriz, ali, se reparar, nasceu a Misericórdia, Santa Casa da Misericórdia, em 1509, que era onde está hoje o Recreatório, em frente à matriz. E, portanto, a Misericórdia nasce primeiro ainda que a matriz. A matriz fez ano passado 450 anos. Ainda está para sair um livrinho que vai falar disso. O Soutor editou? Vou colaborar. E, portanto, ali era um sítio para Penafiel não, naquela altura era a Rifana, o lugar da Rifana. A Rifana de Sousa. Rifana de Sousa. Mas começa a crescer, porque está ligado. Nós estamos a 30 km do Porto. E quem vinha do Porto, ou quem vinha do interior para o Porto, pousava ali. Tinha que tratar dos animais, tratar dos arreios. Era uma cidade muito central, não é? Entre o Porto e Trás-os-Montes, por exemplo, e Vila Real, não é? Portanto, havia aqui uma passagem obrigatória. É como os ir a Fátima, andam de cerca de 30 km e depois fazem estão cansados, não é? Tem que parar, tem que ver. E até tinha, atrás da Misericórdia havia um hospital, portanto, para cuidar dos enfermos que passavam isso. Mas voltamos ao São Martinho. Portanto, aquilo começa a crescer e o lugar começa a crescer, não é? Pronto, e a feira também começa a ter outra projeção e tal. Ali sempre ligado, se reparar, aos cavalos. Aos cavalos. E de tal ordem. E ainda agora existe um espaço próprio, não é? Para os cavalos. Na Feira de São Martinho, não é? Existe e de tal ordem que nós chegamos aqui a ter a quartel. E o exército não tinha automóveis, não é? Era feito as peças de artilharia e andava tudo de carroça, não é? Passa o termo. E eles chegavam a comprar 200 cavalos. O exército comprava aqui. Eu comprava no Colgã, no São Martinho da Colgã. Por isso, também ainda existe assim um bocadinho digamos, portanto, concorrência entre Penafiel e Agulegã em termos de São Martinho, não é? Porque fala-se muito de São Martinho de Penafiel e São Martinho de Agulegã. Mas eu digo assim, São Martinho de Penafiel é mais antigo, até por causa de termos a data de 1049 e sermos São Martinho. E eles, a padroeira deles, a Nossa Senhora da Conceição, e não é tão... Não será tão antiga. Deixa puxar um bocadinho a brasa à sardinha. À nossa sardinha. Mas faça agora. Muito obrigada, Soutor, por ter estado aqui. Nós tentamos deixar um pouco da história de São Martinho, este santo que dá lugar ao feriado municipal hoje em Penafiel. É o São Martinho de Penafiel, que decorre na cidade até ao próximo dia 21. Fica aqui um pouco da história e das tradições desta, que é uma das maiores feiras do país.